Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, num tempo em que o que tem de gente que fica nutrindo expectativas em relação a alguns episódios, e as expectativas elas são inversamente proporcionais às emoções que as pessoas sentem quando a coisa não se cumpre. A frustração também é abissal. E o que nós estamos vendo aí no campo dessa extrema-direita é um negócio que beira a fantasia absoluta. Como eles já vivem num universo paralelo, nessa extrema-direita, então qualquer coisa que seja do campo da impossibilidade, mas que eles falem uns com os outros, eles passam a acreditar naquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque está se falando muito numa possível delação do Daniel Vorcaro. E aí isso merece algumas explicações, porque se as pessoas não sabem o que é uma delação, como é que funciona, qual é o amparo legal para isso, quem é o destinatário, né, a quem se dirige o benefício de uma delação ou contra quem pode recair uma delação, se isso não for bem compreendido, as pessoas podem cair do cavalo. Eu vou começar com vocês, trazer aqui algumas informações oficiais, jurídicas, que são facilmente compreensíveis por qualquer pessoa, desde que as pessoas sejam informadas de como a coisa funciona. As leis, sobretudo as leis penais, não podem ser leis que as pessoas não compreendam, porque a ninguém é dado o direito de ignorar que tal coisa é crime e que tal coisa, outra coisa não é crime. Não precisa ser advogado, não precisa ser jurista, só basta ser uma pessoa minimamente decente e honesta para a pessoa saber que uma coisa errada pode dar zebra e uma coisa certa, enfim, a pessoa sempre estará amparada pela lei. Antes de entrar nos temas, sempre é fundamental convidar você, que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal. Muitas pessoas perguntam como é que faz para se inscrever, enfim. É só você ir ali onde está escrito comentário, onde as pessoas comentam, e você vai ver ali dois links que eu coloco sempre aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, gente, olha, está se falando em delação no Vorcaro, é uma coisa que a maior parte do povo brasileiro não tem a menor ideia do que é. Qual foi o crime que ele cometeu, quem era esse personagem, quem foi lesado, do que ele está sendo acusado, quem é que esteve com ele, quem é que ele pode incriminar. E nesse contexto de muita confusão, foi extremamente criminoso e pilantra aquele PowerPoint que a Rede Globo de televisão divulgou, que foi espalhado por toda a direita e extrema-direita. Porque se as pessoas não entendem, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? As pessoas associam, esse aqui que é o criminoso, olha a foto do Lula do lado, olha aqui, o PT aqui embaixo. E o máximo que eles colocaram ali foi o Nicolas Ferreira lá na beirada, mas os contatos do Daniel Vorcaro com o mundo da política, o mundo do direito, o mundo do esporte, o mundo social, o mundo artístico, o mundo empresarial, o mundo da mídia, é incomensurável. O cara gastou dinheiro à beça. Agora, voltando aqui ao aspecto objetivo, a gente vê sempre notícias como essas aqui, ó, as especulações sobre o que pode sair dessa história. E aí, gente, não se surpreendam se ao final dessa história toda, muita gente usar aquele velho ditado popular, né? Que a montanha pariu um rato. Ou seja, a montanha gigantesca, saiu ali uma ratazana no final que, enfim, poderia ser tratada ali com uma ratoeira, né? Ou com algum tipo de veneno para rato, né? Das delações com o STF ao embate entre PGR e PF. Entenda os obstáculos para que a delação de Vorcaro avance. Banqueiro assinou acordo de confidencialidade, oficializando o início das tratativas e recebeu advogados na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso. Gente, olha, vamos começar do começo. O Daniel Vorcaro está sendo acusado de ter cometido fraudes fiscais, fraudes financeiras, ter feito corrupção ativa, lavagem de dinheiro, enfim, é um rol de crimes. Ele está todo encrencado. Encrencado porque ele fez uma série de influências, ou influenciou vários mecanismos para conseguir negócios sempre com o poder público. E negócios que não tinham consistência. Isso foi identificado pelo Banco Central, que acionou o Ministério Público Federal, que acionou a Polícia Federal. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva da criatura e ele está preso. Sequer ainda ele foi indiciado.
Ou seja, os passos todos para uma pessoa chegar até a cadeia ainda estão apenas no começo. Mas a figura deve estar bastante assustada, né? Porque quem andava de jatinho para um lado e para o outro, com modelo, com grana, sem limite, com propriedades, com luxos, com personagens por todos os lados, de repente ficar numa cela, a situação é muito deprimente, é um impacto muito grande para a criatura. E aí é o seguinte, por que se fala em delação? Porque como ele está muito implicado numa série de acusações que ainda estão sendo apuradas, a única alternativa para ele diminuir a situação dele é apresentar outras pessoas que com ele cometeram algum crime e que ainda não foram identificadas. E aí eu vou trazer para vocês aqui o que diz a lei, porque nada como a gente ter a lei, né? Para a gente poder compreender que a Lei 12.850, que define organização criminosa e fala das delações premiadas. No artigo 3º A dessa lei, diz o seguinte, da colaboração premiada, e é tranquilo para a gente entender. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova. Observe só essa expressão, meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Então, a delação por si só, ela não resolve absolutamente nada. A delação ela só vai ter um efeito para o senhor Vorcado, os advogados dele vão cuidar disso, se ele apresentar algumas coisas tão ocultas e algumas coisas que possam ser comprovadas. Porque se ele simplesmente falar, olha, eu dei dinheiro para fulano e não tiver nenhum tipo de prova, não tiver absolutamente nada, a delação para ele não funciona nada. Ou ele delatar pessoas por futricas, olha, fulano viajou comigo para tal lugar, enfim, mas e aí? Fulano conversou comigo e disse que ia fazer tal coisa. Bom, se tal coisa que ele ia fazer ele não fez, também não resultou em nenhum tipo de crime, então a delação dele não será aproveitada para absolutamente nada. E a delação para ele só tem um propósito, que é diminuir ou isentar de pena se ele fosse apenas um grande laranja e tivesse por trás dele outros criminosos, né? Aqui no artigo 4º da lei, diz o seguinte, depois se você tiver dúvida, gente, mande um comentário aí, que serve para sempre, para eu compreender se aquilo que eu estou falando para vocês está claro, né? Se merece aqui mais algum tipo de detalhamento. O artigo 4º dessa lei diz o seguinte, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial. Perdão judicial é zerar, né? Olha, revelou tudo, não sei o que, então está isento de pena. Reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Ou seja, a colaboração ela tem que ser efetiva, ela tem que esclarecer coisas que a polícia não conseguiria descobrir por conta própria, o Ministério Público, que não seriam reveladas jamais. Enfim, dentre elas, o que tem que ter como resultado? 1. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão das tarefas da organização criminosa. 3. A prevenção das infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, ou seja, descobriu a organização, como é que ela funciona, e aí nunca mais ela vai poder lesar mais ninguém. 4. Recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, ou seja, tudo que foi lesado vai ter que ser restituído. Aí vai ficar complicado, né? Se isso não conseguir restituir absolutamente nada, o juiz aí não vai poder fazer muita coisa, não. E 5. A localização de eventual vítima com a integridade física preservada. Isso é no caso de crimes contra a pessoa, né? Crimes de extorsão mediante sequestro, não sabe onde está a vítima, então se a vítima é resgatada, são e salvo, então o juiz pode considerar aí alguma redução de pena. Mas tudo que nós estamos vendo, portanto, é muita farofa que está sendo jogada e muita ilusão do mundo da extrema-direita, porque eles acham, por exemplo, que podem surgir autoridades, principalmente, onde eles estão mirando, pegar o ministro Alexandre de Moraes, porque a mulher do ministro Alexandre de Moraes fez um contrato com o banco do Vorcado. Gente, mas não teve nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes, não tem nenhuma vinculação, não tem nenhuma causa e efeito. E o que ele pode delatar, nesse caso, pelo menos dentro dessa expectativa do mundo do bolsonarismo, não redundaria em absolutamente nada. Eu pedi para contratar a mulher de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, e daí?
Daí morreu Neves, né? A lei está aqui, essa aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no cabeçalho, tem um título bem longo, né? Essa aqui, ó. Está em vermelhinho aqui, dá para você copiar, né? Se tiver interesse, a lei toda é essa aqui, ó, que define essas situações. Então, gente, no final da história, não se surpreendam, o nosso portal serve para isso, né? Não se surpreendam se no final da história tudo que ele estiver falando não servir para absolutamente nada, exceto para a futrica pública. Dizer com quem ele saía, quem ele conversou, quem ele tomou uísque, quem ele tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, quem ele emprestou avião, enfim. Só vai ter efeito alguma coisa nessa história do Vorcaro, aquilo que ele puder revelar que ainda não foi revelado. Nem os crimes que já estão para ser descobertos, por exemplo, se o Cláudio Castro, que colocou o dinheiro dos aposentados do estado do Rio de Janeiro nas mãos do Vorcaro, se ele já foi investigado, ele tivesse sendo investigado e ele for por conta própria da Polícia Federal ser descoberto em falcatrua, não adianta nem o Vorcaro dizer que ele é ladrão, o Cláudio Castro, que não vai ter efeito nenhum. Só terá efeito se ele revelar, olha, conversei dia tal com o Cláudio Castro, está aqui o documento, e depositamos em criptomoedas na conta dele em tal lugar, esse documento aqui. Bom, aí a delação premiada dele vai documentada, ou, olha, tal e tal pessoa estava junto e tal, e porque uma testemunha também é um elemento de prova. Então, se ele conseguir revelar uma série de situações que exponha crimes que ainda não estão sendo conhecidos, exponha personagens que não estão sendo conhecidos, para que a investigação criminal processe e puna essas pessoas, se ele não conseguir fazer isso, a delação para ele só vai servir mesmo para a futrica pública. Então, essa turma da extrema-direita, eu acredito que eles vão ter surpresas muito desagradáveis, porque as principais pessoas implicadas no meio dessa história são pessoas do universo do bolsonarismo. Enfim, mas pelo menos está dando muita notícia, né? Então, gente, nosso papo hoje do ponto jurídico, eu acho que foi um pouquinho mais longo do que eu costumo falar com vocês, porque está tendo muita farofa nisso, né? E a gente está vendo aproveitamento político. A gente viu, pelo menos serviu para a Rede Globo de televisão mostrar o lado que ela sempre esteve, ou do lado que ela sempre esteve. Agora, cabe às pessoas que analisam a vida política e que se fundam muitas vezes em matérias, noticiários, colunistas da Rede Globo, da Globo News, Jornal Globo, das organizações Globo, para todo mundo ficar com as barbas de molho. Porque se tem uma coisa que esse grupo todo não quer, é a nossa soberania nacional, a melhoria do povo brasileiro, melhoria cultural, social. Eles querem sempre dinheiro. E é para isso que eles vieram, para isso que eles se constituíram aqui no Brasil, e é disso que eles têm se nutrido o tempo todo. Uma família que tem ali dentro dos seus filhos homens ricos que figuram sempre na lista da Forbes, né? Que é essa entidade que sempre faz ranking dos homens mais milionários ou bilionários do planeta, né? Bom, indo agora para um tema internacional, porque também a farofa está no campo internacional, é uma notícia que, para a gente refletir aqui, nas mãos de quem o planeta está e o perfil moral dessa gente da extrema-direita. Veja bem essa matéria aqui, meu amigo e minha amiga, só para finalizar o nosso papo, né? Deu para pegar, né? Morre ex-diretor do FBI que revelou interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016. Abre aspas para o Trump. Estou contente, diz Trump. Robert Mueller comandou e liderou inquéritos sobre a interferência russa nas eleições, quer dizer, a suposta interferência russa, né? Nas eleições presidenciais de 2016, quando Trump venceu e chegou a investigar o atual presidente. Mueller morre aos 81 anos. Mueller é esse senhor aqui, ó, tá aqui. Que só não denunciou mais o Trump porque não conseguiu mais provas, né? Mas ele, enfim, o Trump ficou muito invocado com ele aí. E é o seguinte, esse Trump que diz que é um homem religioso, né, que é uma pessoa com que os bolsonaristas, toda a direita se inspira bastante, ele disse o seguinte, abre aspas para ele, Robert Mueller acaba de morrer. Que bom! Estou contente que ele esteja morto. Ele não pode mais prejudicar pessoas inocentes, escreveu em sua rede social Donald Trump. Então, gente, quando alguém comemora a morte de uma outra pessoa, o cara é chefe de Estado.
pessoa dessa, você perceba o nível de empatia dele. Então, não é incoerente, né, na cabeça do genocida, por tudo aquilo que ele fez no período da pandemia nos Estados Unidos, as mortes deliberadas, autorizadas, incentivadas que o governo dele está fazendo em Gaza, ou junto com outros governos em Gaza, e está fazendo agora contra o Irã, assassinando chefes de estados especificamente, autoridades, como se fosse a coisa mais normal do mundo, se matar pessoas assim, sem nenhuma acusação, sem nenhum processo, absolutamente nada. Chega e mata, né? Infelizmente, a cabeça da extrema-direita no mundo está sendo moldada por esse tipo de psicopata, de gente sem empatia. A nós aqui compete tentar barrar essa gente o tempo todo, né? Seja no campo moral, no campo político, no campo ético, no campo da informação. É por isso que eu estou aqui. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.